Novela Trianon Viajante das Estrelas Capítulo 8 Parte 2 Por Etevaldo Moraes. Como estão as coisas aí na entrada norte? Um talho, perguntou Trianon a mim. Traço muita ilusão em torno desta região. Os processos holográficos aqui são intensos, tanto pelo lado da luz, quanto pelo lado dos que não querem a evolução. Respondi telepaticamente. Eu sou um talo, aquele que narrará a segunda parte deste capítulo. Diferentemente do Polo Sul, o Polo Norte é mais explorado, aliás, sempre foi mais explorado. As nações que vivem na região norte do planeta, por terem melhor poder aquisitivo, maiores tecnologias e em verdade viverem mais próximas das regiões frias, fizeram com que o Polo Norte sempre tenha sido mais visitado e explorado pelos seres humanos. É importante salientar que tanto na porção sul quanto na porção norte do planeta, as entradas para a civilização intraterrena sempre foram muito protegidas. Para isto são projetadas imagens e situações que em verdade nem sempre foram o que se aparenta ou aparentam ser. A isto pode-se dar o nome de holografia, que foi o mecanismo e ainda é, de manutenção de cada um de vocês na Matrix terrena em Gaia. Sempre se diz que a humanidade vive em uma Matrix, mas o que vem a ser Matrix, sabemos que é uma ilusão. Mas como é projetar esta ilusão, de forma que ela pareça tão real e palpável aos sentidos humanos? A tecnologia de vocês está começando a desvendar os meios de como projetar holograficamente imagens que aos sentidos humanos da visão e audição principalmente, se mostrem tão reais. Existem princípios universais que há muito tempo são dominados por vários seres galácticos e não diferentemente os seres da não-luz detêm muitas destas tecnologias. A partir de princípios que a física da Terra, tomando como base os fótons e de teorias tais como a dos horizontes de eventos, em que dois elétrons sobrepostos têm cargas com π, que é uma referência para a carga do elétron, representados por uma seta, para cima ou para baixo, vão demonstrar que estes elétrons têm comunicação instantânea, em que tudo o que ocorre em automaticamente é manifestado no outro, em qualquer espaço universal. Desta forma, é possível com um feixe de laser, que é a luz que não se dissipa, dividi-la em dois feixes, onde o primeiro incide sobre o objeto e o segundo acabe representando este objeto de forma tridimensional, dando a aparência de realidade, apesar de não estar iluminando o objeto. Esta é a explicação simplória e não aprofundada do que realmente ocorre na criação universal, explica em muito, até mesmo as manifestações do universo, pois em verdade tudo o que é visível, dependerá do estado de consciência e principalmente, quais sentidos esse estado de consciência permite captar os estímulos que são emanados. Desta forma o que realmente ocorre é que a experiência na fisicalidade não passa de uma projeção ilusória, para exemplificar de forma cartesiana para a sua mente. A experiência que a consciência de qualquer ser vivencia, por ser a realidade por trás de toda a matéria, a consciência precisa viver aspectos físicos, assim é possível explicar o termo Matrix, que nada mais é que, resumidamente, em uma explicação final, a matéria. Viver na Matrix é viver na matéria nas formas mais densas, onde manifestações mais sutis não podem ser vivenciadas, a não ser que consciência aprisionada no corpo físico possa sair e observar-se como não sendo esse corpo físico, estando para além dele, mas dependendo dele para viver a densidade evolutiva e retornar, com experiências inovadoras, à condição de consciência pura. Esta breve explanação é para que você, ouvinte desta novela, compreenda como funciona de forma geral as projeções holográficas, que são feitas em determinados pontos do planeta Terra, para que os seres humanos se sintam atraídos ou se afastem de determinados locais e,
ainda para que determinadas estruturas não sejam observadas na fisicalidade e quem olhar para tais locais, perceba nos seus sentidos humanos outras imagens e sons. Desta forma, muita coisa é distorcida no seu mundo físico, em que determinadas imagens são pensadamente criadas e projetadas, para dar a impressão de realidade e causar manifestações intencionais nas populações terrenas. Imagens de bombas, de destruição, de ataques, são muito bem planejadas e projetadas, de forma a fazerem as pessoas de Gaia tomarem partido deste ou daquele lado. Desta forma, os três princípios básicos de não criticar, julgar e condenar, faz com que os seres humanos que os manifestam se afastem cada vez mais da verdade. Assim, ações que em verdade nunca acontecerão, são projetadas e enviadas aos grandes canais de notícia e propagadas como sendo verdadeiras. Na entrada do Polo Norte nós percebemos muitos artefatos, muitos postos de criação de energias e muitas ações e manifestações que de forma negativa influenciam as pessoas, algumas projetadas de regiões muito profundas, extremamente profundas, do globo terrestre. Exatamente para não serem de fácil detecção, e como já dito anteriormente por meus companheiros nesta jornada, o principal motivo destas incursões aos polos é desativar estas estruturas e estes centros de comando destes seres. Assim eu e meus companheiros, Tunticili e Prekit, resolvemos utilizar da tecnologia de teletransporte também, porém, protegidos por um campo energético. Ele nos protegeria de qualquer ataque dos seres de dentro desta base subterrânea, base muito profunda. Não se iludam, é possível com as tecnologias certas habitar as profundezas de Gaia, principalmente em dimensões que não são exatamente como a terceira dimensão em que vocês vivem com os seus corpos físicos. Desta vez contaríamos com a participação de alguns seres humanos nesta investida, pois muito mais que vocês pensam, a participação de vocês é muito importante para a realização de todo este processo. Alguns no planeta já reconhecem e se lembram os motivos pelos quais estão vivendo neste momento e quais as suas missões a serem cumpridas. Para muitos soaria estranho dizer que vocês saem dos seus corpos, mas vocês saem, e com este corpo vocês podem visitar locais inimagináveis. Assim recrutamos centenas de vocês, alguns conscientemente, outros enquanto dormem, e assim fizemos mais uma incursão ao interior de Gaia para que mais uma base fosse desativada. Alguns podem perguntar o porquê de pegarmos centenas de humanos para esta missão. Trata-se de, em verdade, de fazer com que a humanidade comece efetivamente a participar das mudanças que ocorrerão no planeta. Até agora nesta novela o fato da participação de vocês ainda não havia sido revelado, mas como vocês acham que nós destruiríamos e desativaríamos estas bases com tantos seres somente com o número de seres galácticos que estamos nestas missões? Na realidade nós coordenamos e dirigimos o processo, porém a energia de vocês, a vontade e tudo aquilo que vocês possuem e a maioria não se lembra, precisa ser utilizado. Afinal de contas vocês foram causadores diretos ou não diretamente de todo este processo pelo qual Gaia passa, e nada mais justo que vocês participem de todo este trabalho de limpeza e libertação, que livrará todo o planeta desta influência. Seria você que ouve este relato, algum dos humanos que mesmo sem saber saem do corpo físico e auxiliam neste trabalho, ou ainda este relato que você ouve seria para acordar você do sono profundo e fazer com que se lembre de que você também precisa fazer parte deste exército, que mundo afora trabalha consciente ou não, neste trabalho de limpeza, desativação e criação de estruturas para o benefício de todos os irmãos terrenos. Uma coisa é certa: toda vez que vocês dormem, vocês saem com este corpo não físico para receberem instruções e ensinamentos em locais energeticamente mais sutis e elevados,
preparados. Alguns de vocês já trabalham nestas missões há muito tempo, entretanto, não sabem, e ao acordarem pela manhã para retomarem as suas vidas, estão cansados como se não tivessem dormido uma noite inteira em suas camas. Pois saibam, em muitos casos isto é bem verdade, enquanto o seu corpo descansou repousando sobre o leito. Esta outra parte sua colaborou com missões que vocês nem imaginam. Voltando então ao relato da nossa missão, passamos com um veículo, buscando cada ser humano que participaria deste trabalho, pois são em diferentes locais da Terra que os solicitamos, e aqueles que são os responsáveis por cada uma de suas almas, nos ajudam a liberá-los do corpo e os conduzem a determinados locais, para que nestes transportes possam ser levados onde for necessário. Eu sei que a vocês foi dada a ideia de que é impossível que isto aconteça e de que aqueles seres elevadíssimos espiritualmente não necessitam de nada que não seja a sua própria vontade para que se transportem ou realizem o que for necessário. Isso é uma verdade, no entanto, não se iludam, para isto as tecnologias são amplamente utilizadas, e tanto para atravessar grandes distâncias no universo quanto para levar vocês de locais distintos da Terra a esses locais remotos no interior do planeta. Estes veículos são utilizados. Ape chegarmos, obviamente já nos aguardavam, pois já tinham ciência da nossa presença. Então não foi uma entrada fácil e triunfal como vocês possam vir a imaginar. Essas batalhas, embora diferentes das batalhas na superfície do seu planeta, são de difícil realização, principalmente porque nelas, nós que estamos a favor do bem, não desejamos que nenhum ser seja destruído, nem mesmo algum que pertença ao lado que aprisiona o planeta. O nosso foco é a desativação e destruição dos artefatos que imprimem à humanidade os desejos e vontades que cada vez mais a aprisiona na matrix tridimensional terrena. Este tipo de conflito acontece há muito mais tempo que vocês sequer possam imaginar. O motivo é: não há como lá dos seus céus serem realizadas todas as ações necessárias para estas desativações. Muitos de nós temos que descer, nos misturarmos a vocês e nos embranharmos no interior de Gaia, para realizarmos tais missões. Nós seríamos aqueles a quem os seus exércitos chamariam de infantaria, ou seja, em uma comparação, seus navios e os seus aviões transportam estes soldados, bombardeiam e desativam aquilo que podem. Entretanto, o trabalho minucioso é feito por aqueles soldados que fatalmente e verdadeiramente estão nos locais onde as ações acontecem individualmente. A grande diferença reside no fato de que em nenhum momento nós deixamos de ter amor por qualquer ser, mesmo que estes estejam lutando uma causa contrária aos nossos intentos. Libertadores, muitos de nós perecem nestes confrontos. Vocês precisam entender este processo. Muitos já sabem deste processo entre vocês, mas, quando perecemos por amor, isto é algo que nos eleva e nos conforta, até porque temos total consciência de que o fato de perder o corpo físico, seja ele denso como o de vocês ou mais sutil como o nosso, não determina o final da existência, e sim uma existência em outro plano, que continua interagindo. Seus governantes, a sua mídia, muitos dos seus líderes religiosos, os militares de alta patente, os que detêm as grandes fortunas da humanidade, os donos dos grandes impérios petrolíferos, das grandes indústrias farmacêuticas e das grandes instituições financeiras, sabem perfeitamente como tudo isto funciona, e são exatamente estes que nós encontramos mais uma vez dentro desta estrutura que viemos desativar. Estrutura maior ainda, que é a do lado oposto do planeta. Neste complexo pode ser observada a presença dos grandes responsáveis pelas mídias de entretenimento, tanto social quanto de mídias educativas, grandes diretores de cinema, produtores de artes e muito mais, pessoas que a mente humana atual ainda não seria capaz de absorver, estavam e ainda estão fazendo parte de todo este processo em
Ações que vão desde a determinação da colocação de determinadas mensagens subliminares, que são passadas de forma aparentemente inocentes em propagandas, filmes, novelas, que são engenhosamente arquitetadas para levar a mente humana a ficar aprisionada mais e mais neste processo ilusório. O motivo desta base ser ainda maior que a do Polo Sul é o fato de que as grandes fortunas e o grande poder na Terra se concentrar mais no hemisfério norte. Então esta base do hemisfério norte, no Polo Norte, tem como sentido a criação de ações para reverberar em todo o planeta, por isto é muito maior. Entretanto, a ideia seria que a base do lado oposto da Terra, o lado sul, seja uma base para criar uma nova Terra ou o que vocês chamam de uma nova ordem mundial. Devido ao fato de que no lado oposto do planeta ainda haja muito mais recursos naturais que possam ser explorados, destruídos e utilizados de forma a deixar o planeta sem recursos e estéril. Um grande feixe de laser foi disparado contra nós quando nos aproximávamos da base, mas os nossos sistemas de defesa nos protegeram do ataque. Nós continuamos em frente até chegarmos à entrada principal, onde outras armas eram utilizadas para inutilmente tentarem nos fazer desistir desta ação, que contou com a observação direta dos nossos comandantes superiores, das naves que se encontravam em torno da atmosfera de Gaia, e instruções nos eram dadas de como proceder para desativar e aprisionar os soldados do não-bem. Digamos assim, aos poucos a Terra estava sendo livrada destes seres. O que ainda não podia ser feito em grande escala era aprisionarmos também em massa os seus representantes na superfície terrestre, porque embora eles participassem diretamente do processo, representando os seus chefes de forma física, o afastamento de tantos seres, de tantas pessoas, causaria mais mal à estrutura social terrena naquele momento. Que monitorarmos estes indivíduos e no momento certo irmos tirando vagarosamente um a um dos seus postos, ir substituindo-os por aqueles que estão ligados à causa maior, mas alguns já estavam sendo, no momento em que este relato estaria acontecendo, sendo substituídos, ora por sósias que trabalhavam a nosso favor, mas que aparentemente mantinham a mesma imagem física dos que foram capturados, ora por clones também com a mesma aparência. Após esta missão, os humanos que participaram deste processo de desativação e prisão de muitos seres foram levados de volta por transportes que vocês ainda não conhecem, de forma protegida aos seus lares, para retornarem às suas vidas cotidianas, muitas vezes sem nem se darem conta do papel importante que exercem em todo este processo de liberação para a estruturação da nova Gaia. São indivíduos que precisam ser muito protegidos, pois, depois as forças ocultas acabam por querer destruir-lhes, perseguindo-os, de forma a tentar calar, ora suas vozes, ora o seu trabalho prático. Assim estes seres estão sempre sendo monitorados, vigiados e protegidos por guardiões que não deixam que determinados acontecimentos, a não ser aqueles pelos quais estas pessoas tenham que passar, se manifestem nas suas vidas diárias. Então, após termos feito o processo de levar as pessoas em segurança aos seus lares, nos dirigimos à entrada norte, no polo norte do planeta, que compõe em verdade uma rede de túneis subterrâneos às cidades intraterrenas, para nos encontrarmos com a outra equipe e traçarmos os próximos passos para a próxima incursão para a desativação e destruição das estruturas criadas pelos seres que não querem a evolução. Lá nós pudemos descansar e aliviar um pouco o trabalho e a tensão sofridos durante todo este processo. Não pensem que é fácil. Não pensem que não é cansativo, que não é desgastante participarmos de tantos processos energéticos, principalmente quando se trata de regiões
que as vibrações energéticas são de baixíssima frequência, ao contrário das cidades subterrâneas dos seres que vivem sob o solo de Gaia. Esses locais que desativamos são muito densos, com a vibração ainda mais pesada que as vibrações da superfície de terceira dimensão de Gaia. Nos é tirada muita energia para podermos suportar tais vibrações, mesmo com o aparato tecnológico que contamos. Após tudo, então nós voltamos às nossas naves e aguardaríamos as novas diretrizes dos nossos comandantes. Desta vez, ao que me foi suscitado, visitaríamos sim outras redes de túneis, porém desta vez eram túneis onde pessoas e principalmente crianças ficavam aprisionadas, para que delas fossem extraída uma substância produzida pelo medo, altamente desejada pelo alto escalão dos seres que comandam o aprisionamento terreno. Não será um trabalho fácil e nem bonito de se narrar, mas faz parte do processo de libertação de todo o planeta. Fiquem, como vocês dizem, ligados nos próximos capítulos desta novela, que com certeza já está caminhando para a finalização em alguns próximos capítulos. Não perca mais esta aventura, não deixe de refletir sobre o amor. O amor é o único sentimento que importa. O amor é o que traz a boa criação. O amor é o que liberta a alma. O amor é o que cria grandes coisas em todo o universo visível e não visível. A vocês, até o próximo capítulo, até a próxima aventura, até a próxima oportunidade de criação e imaginação de um mundo melhor, livre, total.